Vamos lá, pessoal. Então, nessa relação que estabelece a independência e dependências, ligado aos níveis de aprendizados permanentes, ligado a essa consonância, não, essa consonância ligado ao ser mediante ao ambiente, o ser mediante ao objeto, o ser é mediante também ao próprio objeto, que o próprio objeto vai ser um meio também de aprendizado. O objeto possa ser nós ou o próprio objeto vincula a nossa própria vida. Eu quero falar que o brinquedo, ele é uma brincadeira, ou a própria brincadeira é um brinquedo, embora tenha várias brincadeiras. Ok? Então, quando eu falo sobre brincadeira, nos coloca um processo de eventos teóricos e processos espetaculares ligados aos campos de antropologia, ciências sociais e outras ciências pioneiras ligadas ao jogo e à própria brincadeira e os brinquedos sendo suporte. Então, Martin Buber, que nos explica de forma admirável a relação que o ser humano estabelece desde que a sua concepção no ventre materno, onde está cosmicamente ligado ao mundo, como um todo e único, até que dele se vai aos poucos distinguindo pela relação que estabelece com os seres que o cercam, conferindo identidade própria a cada um deles. Embora Martin Buber coloca também os fatores importantes que são pontos de conhecimento relacionados a Rosier. O ser humano dentro da barriga da mãe é um ser puro, mas depois, quando ele nasce externamente, nos seus meios externos, ele começa a se corromper. Isso nos coloca maneiras que a própria tentação já vem, ou seja, desde que nós saímos da nossa própria barriga. E essa tentação de pesquisar, esse ser humano unânime, totalístico, né, dentro da mãe, esse campo cosmológico, esse universo que está dentro, protegido pela mãe, os campos uterinos, depois vem a haver essa maturidade e identidade própria. A maioria das vezes nós citamos o próprio Popper, ou seja, o Rosier, e o próprio Vallon. Agora, alguns, se fala sobre contrato social, sobre tônus de Vallon, sobre os processos relacionados aos campos emocionais, afetivos, ligado ao próprio pensamento e essas aceitações que logo nos coloca fatores importantes nas palavras e princípios. Nas palavras que vão relacionar o eu, tu, nós, ou seja, isso, aquilo, alguns pronomes e algumas palavras adjetivas que venham a ser imperativas ou indefinidas, que possam enriquecer ou empobrecer, ou seja, possa enfraquecer a nossa vida diária, ok? Então vamos lá. Então, aonde há uma identidade, há alteridade. Aonde há uma alteridade, há uma identidade, porque a identidade é uma construção e é um processo. A nossa própria identidade perdida pode ser uma identidade geral, mas é um processo. A carga geral é um processo. Ela tem as suas alteridades. Contém as suas alteridades, ocorre toda a modificação ligada ao quê? Os campos planetários. Eu não quero dizer porque a própria editora Planeta, relacionado aqui ao Rubem Alves. A editora Planeta, não é a questão ou seja, ali lembramos do ônibus, né? Ali tinha uma empresa Planeta, mas lembramos do Guilherme Arantes, né? Terra, planeta, né? Água, aí coloca outros elementos ligados à terra e à água, porque se nós olharmos a própria creatina, quando nós falamos sobre arginina, está ligada à argila também, e a creatina está ligada à inserção do nosso próprio músculo. Você olhar algumas palavras ligadas às substâncias que tem na creatina, elas colocam meios eficazes que possam cultivar as nossas fontes energéticas e faz ligada a um ser inacabado que precisa de fontes de composição e recomposição e recompensação e compensação ligada ao treinamento.
Então, são princípios. Quando eu falo princípio, há uma alteridade. É lógico que eu misturei um pouco aqui em questões de relações entre o sujeito, a experiência, fontes energéticas, fibras de contração rápida, contração lenta, essa complexidade relacionada ao vermelho, branco, ou seja, nos coloca uma integridade entre o nosso eu e o próprio existencialismo. Mas a maioria das vezes, o pessoal, olha o Boulder, é um expert ali, ganhava todas, mas não é um campo existencialista. Ali houve não só o treinamento, que ele foi fenomenal, mas ali houve o que? Uma eleição. Alguém viu, alguém enxergou, alguém teve uma percepção para ver que aquele rapaz teve destaque, como outros, né? Por exemplo, tempos atrás, 1908, eu estava vendo sobre o primeiro filme Tarzan. Quem fez o primeiro filme Tarzan foi um grande nadador que bateu um recorde aí, ó, no mundo todo. Então, muitas vezes, na época, o campo cinematográfico, a cinesiologia, os campos angulares, está ligado à própria identidade que é a educação física. E os campos empresariais de capitais, a ecologia, ou seja, Puber explica que o mundo da relação se dá em três esferas. Na primeira é a vida com a natureza, que é o processo recíproco, né, com o ambiente, ou seja, indivíduo e ambiente, é onde os seres humanos se movem sem poder de vir até nós, como uma penumbra. E no segundo, a relação é a manifestar explícita, né, ou seja, pode-se pronunciar, ou seja, tu. Na terceira é a nossa relação com seres espirituais também, envolva em nuvens, uma linguagem que é silêncio, que nos conduz às nossas próprias origens. Então, algo espiritual, o ser humano, por trás das suas vidas e sujeitos dialéticos, há uns mitos, há uma religião, há uma crença. Por exemplo, nós citamos alguns autores, o Flória T. Fernandes. Voltamos a colocar aqui a vida com a natureza, onde os seres humanos se movem sem poder vir até nós, ou seja, como numa penumbra. Então, ou seja, ali na barriga que ele fala que ali ocorre um existencialismo, um egocentrismo, e a própria mãe vai colocar essas válvulas de proteção, de gestação, de gerenciamento. E esse processo vai recorrendo de 1, 2, 3 anos, vai aprendendo não só conforme os campos internos da família, que é um fator social, mas a escola, a instituição. Quando isso não ocorre, pode haver reflexos impactantes, porque muitas vezes é o dono do mundo, o que deve fazer, ou seja, o que ele quer, e essas maneiras explícitas coloca o pronunciar o tu, ou se tu, eu, né? Ou seja, aquele verbo to be, eu, tu, ele, nós, o verbo to be ligado ao inglês, nós podemos entender também as relações que manifestam, ou seja, que pronuncia a nossa relação, nós, a palavra nós nos coloca dificuldades. Então, o que? Há fatores que nos conduzem à nossa própria origem. Em cada uma das três esferas, graças a tudo aquilo que nos torna presente, nos vislumbramos a orla do tu eterno. Nós sentimos em cada tu um sopro provindo dele. Nós o invocamos à maneira própria de cada esfera. O tu sabes, tu e tu. Muitas vezes você vai em algum lugar que você vê essa linguagem. Moço, moço, tu e tu. Então, aqui ali é uma linguagem. No Joker só fala sobre linguagem, ciência, o Vygotsky. Então, o tu aqui nos coloca campos relacionados ao quê? A maneira que coloca essas esferas importantes ligado à integridade e à relação de eu e tu. Eu e tu. Ou seja, a palavra eu e tu nos coloca fatores entre a minha pessoa e tu, que está comigo. Tu és o quê? Que escola que tu és? Que escola que nós estamos sendo? Progressistas, ou seja, outros fatores históricos. E tu, e eu. Ou seja, a palavra tu
Não o Itu.